Você já sacrificou criança? Você faria isso se um Exu... Pastor, vamos falar de sacrifício de criança? Paz, esse negócio de falar de sacrifício de criança, os evangélicos ficam acusando os feiticeiros disso. Só que o Deus da Bíblia fazia isso. E é isso que nós vamos ver agora nessa briga aí. Isso aí é uma briga interessante, que eu quero entender esse cara aí agora. Quero ver como é que esse pastor vai sair dessa situação. Porque as acusações são mútuas, tanto para um quanto para outro. Essa é a verdade, vamos ver. Tem certeza? 2 Reis. Coloca no 2 aí. Lê pra mim então. Vamos falar de sacrifício de criança? No capítulo 2, qual versículo? Tava lá passeando no bosque, lá tava lá o profeta, né, Eliseu. Aí chegou 42 crianças. Meu Deus. Fala, seu calvo. Ah, ele é calvo. Aí todo mundo, calvo, calvo. Aí Eliseu pegou e falou: Nome do em Senhor. nome do Senhor, eu lhes amaldiçoo. Quero ver como é que o pastor vai se sair dessa agora. Eu quero ver se esse pastor realmente ele tem discernimento espiritual agora. Eu vou ver se esse pastor realmente é um pastor de verdade agora. Conforme ele for sair dessa sinuca de bico, dessa armadilha, aí eu vou saber se ele é um pastor de verdade ou se ele é só mais um ladrão e salteador. De João 10:10. Tá certo? Agora nós vamos saber se esse pastor tem conhecimento do Espírito Santo agora. É agora, vamos ver. Veio 2 ursas do bosque e matou 42 crianças. Mas ele tem poder sobre Deus de mandar 2 ursos Deus, sair da que floresta e matar situação. 42 crianças? Ele não pediu? Não é um erro dele? Ele que pague por isso. Ah, então lê de novo. Fez errado. Vamos ler de novo. Vamos lá. Lembra? E aí? Então quer dizer que os meninos, os adolescentes, xingaram o profeta Eliseu de careca de calvo. Eliseu amaldiçoou esses 42 adolescentes. Amaldiçoou em nome de Deus. Deus enviou uma ursa e matou os 42. Aí esse cara, que se diz ser pastor, tá falando que a culpa é do profeta. Não é de Deus que mandou as ursas, não. Eu não estou culpando, não, porque tem um contexto. Estou falando da conversa. Ele está isentando Eliseu, ou melhor, está isentando a Deus e jogando tudo em cima de Eliseu, sendo que Deus que mandou as ursas. Já vi que isso aí é mais um falso profeta, mas eu vou explicar para você que a situação. Ele amaldiçoou a Bíblia. em nome do Senhor. Sim, ele amaldiçoou. Em nome do Senhor. Então, nós Deus, sabemos, que você sabe que tem parte da Bíblia que situação. fala que tudo que pedirem em seu meu nome, eu farei. Sim. Tem isso na Bíblia. Deus que mandou as ursas. Hã? Não, mandou a ursa pra matar? Não, tô falando sério. Eu também tô. O pastor não soube explicar o que aconteceu. Primeira coisa, você tem que saber quem eram aquelas 42 pessoas, adolescentes, que xingou Eliseu. Primeiro, eles faziam parte da escola de profeta que Israel tinha. Lembrando que nenhum profeta saiu dali, exceto um rei desobediente a Deus, que foi o rei Saul, saiu da escola de profeta. Essa escola de profeta, patrocinada pelos dízimos dos hebreus, das 11 tribos de Levi, das 11 tribos de Israel, sustentava essa escola. Dali nunca saiu nada que prestasse. Primeiro ponto. Segundo ponto, por que Deus mandou matar 42 pessoas só por ter zoado um profeta? É porque o profeta fazia parte de uma linhagem. As 42 pessoas faziam parte de outra. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 24. Diz assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Boa semente no seu campo. Semente, nós estamos falando de um eufemismo. Semente, sêmen, descendência, genealogia. E para frente nós vamos ver isso. E o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens,
veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Isso aqui está fazendo uma alusão a Gênesis, quando a serpente deu de comer para Eva. E Eva, depois que conheceu, deu de comer para o seu marido, Adão. Gênesis 3,15. E Eva estava grávida de gêmeos de pais diferentes. E colocarei inimizade entre tu e tua semente, e a sua semente e a sua semente. Semente, sêmen, descendência, duas diferentes. Isso aqui está falando sobre isso. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Cresceram junto Caim e Abel. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos. Profeta e os meninos, ambos crescendo junto, joio e trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aí, os apóstolos não estavam fazendo a associação que eu estou fazendo para você agora. Não. Foi preciso, no versículo 36, o próprio Senhor Jesus, que expulsou Satanás do céu junto com o arcanjo Miguel aqui para a terra, explicar o que realmente aconteceu, porque ele estava boiando ali. E ele começou no versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica a nós a parábola do joio do campo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, quando ele fez Adão. E o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. A boa semente é os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? Os descendentes de Adão e de Sete, o terceiro filho de Adão. E o joio são os filhos do maligno. Quem é o maligno? Caim. Caim, a Bíblia fala que ele é o filho de Satanás, literalmente. E o inimigo que semeou é o diabo. Semeou na Eva. Semente, sêmen. É isso. E o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Estão juntos no reino, joio e trigo. O trigo, profeta, os filhos de Adão, descendência de Adão, Sete, e a descendência de Caim, o joio. O trigo é descendente de Adão, Sete, é o filho, a boa semente. Mandará o Filho do Homem e seus anjos, e eles colherão do seu reino o que causa escândalo. Quem causa escândalo? Os 41. A maioria de vocês que estão me vendo, vocês não pregam o evangelho de verdadeiro. Vocês nem conhecem o evangelho verdadeiro. Isso aqui é evangelho verdadeiro. Você se diz ser pastor e não sabe sair dessa situação, você não prega o evangelho. Você não é um pastor. Você é só um ladrão e salteador, enganando o povo, roubando do povo. O povo não te pertence. O povo tem um dono, foi comprado e remido. Só que a Bíblia também fala que o povo escuta a voz do pastor,
A voz do pastor é conhecida entre o povo do pastor. Se você não reconhece esse vídeo como verdade absoluta, porque você não pertence ao povo do pastor, eu sou o bom pastor, que dei a vida pelas ovelhas. Todos que entrar achará pastagem. Vocês conhecem a minha voz e eu conheço a voz de vocês. Nós somos reconhecidos e conhecemos Ele. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Inferno. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Inferno. Você que prega que não existe inferno eterno, ali haverá pranto e ranger de dentes. Você que prega que as pessoas vão cair lá no lago de fogo, tchumbum, vai sumir, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.